Está começando o nosso quadro Papo de Redação aqui na CBN. O nosso convidado desta quarta-feira, 25 de abril, é o jornalista Edivaldo Bittencourt. Ele tem 23 anos de atuação no jornalismo, já passou pelo jornal Correio do Estado, pelos sites de notícia Mídia Max e Campo Grande News, e agora ele é blogueiro, tem o blog ojacaré.com.br, um blog que vem fazendo um sucesso danado, aí já está 1 ano e 2 meses em operação. E o Edivaldo tem se notabilizado, tem se destacado pela maneira como ele vem exercendo o jornalismo investigativo, fazendo denúncias importantes e comentando os fatos que fazem parte do dia a dia da política sul-mato-grossense. Nós convidamos o Edivaldo, ele está aqui na CBN. Bom dia, Edivaldo. Bom dia. Em primeiro lugar, a gente agradece imensamente aí a gentileza de aceitar o convite e vir falar com a gente sobre tudo hoje aqui no Papo de Redação. Tá bom, eu que agradeço, né? Peço desculpa que eu não sou muito bom de rádio, né? Rapaz, isso é um problema do jornalista, né? Na medida do possível. A gente, a gente entrevista, conversa com todo mundo, mas você quer ver um jornalista enfrentar problema, é chamar ele para ser entrevistado. Deus que me livre. Não é? Isso é problema mesmo. Edivaldo, a gente que acompanha e segue o teu blog, vamos começar falando aqui da sua ideia, do livro, O Voo do Tuiuiu. O Voo do Tuiuiu foi uma coisa que você, logo que você lançou o blog, como é que surgiu? Um livro virtual, um livro digital que diariamente você coloca capítulos. E como é que está hoje? Como é que surgiu a ideia? E qual é a avaliação que você faz do Voo do Tuiuiu? Quando eu quis escrever o Voo do Tuiuiu, que eu sempre, desde pequeno, quis ser escritor. Aí eu sepultei esse sonho, fui investindo no jornalismo e tal. É como eu fiquei um ano sabático, que dizem quando eu saí do Campo Grande News. Aí eu peguei e falei assim, um dia tava vendo tanto governador preso, né? Continua, sendo né? acusado, continua. A gente continua corrupção e tal. Aí eu fiquei, e tanta gente falando, e o que me levou foi aquele povo assim, um dia fulano vai ter um delator, fulano fez delação, o fulano vai acusar secrano. Não, daí o cara falava, não, eu não fiz delação. O cara falou, você fez ou não fez? Não fiz. Aí eu fiquei imaginando, falei assim, como que é alguém que é alvo da delação premiada, né? Por exemplo, aí foi nesse sentido que eu comecei a escrever o livro. Uhum. O pessoal fala assim, como que é? Será, né? O fulano vai me dedar, será que ele... Aí você chega e pergunta pro fulano, você me entregou? O cara fala, não entreguei. Quando, na verdade, às vezes entregou, mas não vai entregou, falar, né? Exatamente. Aí como você, pela justiça, ficou proibido de falar com fulano, aí fica aquela guerra na imprensa, né? Aí eu falei assim, vou escrever uma coisa doida. E você foi imaginando? Eu fui imaginando. Tem muita gente, né, que confunde o livro falando que eu estou escrevendo a história de alguém aqui do estado e fica tentando ver. Tem um amigo meu que até hoje ele me conta. Fala, cara, quem que é o governador? É o fulano, é o Beltrano. Que acesso que você tem, né? Você tem acesso a alguma informação privilegiada, quando na verdade... Agora tem um amigo meu que acho que eu descrevi como que vai ser a eleição desse ano, que alguém vai vencer por 2 votos. Falei, cara, não tem nada a ver. É uma obra não literária. Sou vidente. É uma obra literária, de ficção. Exatamente. E uma propriedade intelectual. Mas é que assim, a realidade... É baseado na realidade, né? Mas é que a nossa realidade, por exemplo, no meio político... Eu escrevi o livro em 2016, foi a eleição para prefeito. Em 2016, eu escrevi. Quando estava na parte final, que eu escrevi ele e mandava para 5 amigos. Pelo e-mail, eles comentavam e eu mandava outro capítulo. Uhum. E eu fui trabalhar na campanha eleitoral para prefeito, trabalhei na campanha do Coronel Davi. Aí a amiga minha, falei para ela, olha, infelizmente não vai dar para me escrever agora, porque eu estou na campanha, está na reta final e tal. Ela falou, pô, mas desgraçado, agora quer saber o que vai acontecer, você me para. Fiquei um mês parado de escrever, só que me matar. O livro, você pretende também lançar ele em alguma edição impressa? Como é que você está trabalhando essa possibilidade? Não, tudo na vida tem custo, né? Por exemplo, eu lancei o e-book, agora que eu terminei de publicar aí no blog O Jacaré. Aí, assim, por enquanto, é aquela mais sensação de dever cumprido, porque antes eu tinha 5 leitores, agora eu tenho mais, né? Tem amigos que vêm comentar, quando terminou, escreveram cumprimentando, gostaram do final, né? Tem um amigo meu que é o Ludinei Moura, do Mídia Max, que é ele me deixa até sem graça, que eu não sei mais como agradecer ele pelas palavras carinhosas que ele tem, que ele disse que o livro foi sensacional, foi legal. Olha, e falando então, isso é gratificante. E falando em colegas jornalistas, nós somos integrantes de um grupo de WhatsApp da imprensa e eu tenho certeza que nesse momento vários dos nossos colegas do grupo da imprensa e de vários outros grupos que a gente também manda a arte, convidando os colegas para participarem aqui do Papo de Redação. A gente quer mandar um abraço a todos os colegas jornalistas
E quando nós dissemos, olha, vamos conversar com o Edivaldo. Eu conversei com vários Edivaldo. Disse, puxa, o Edivaldo será nosso entrevistado. E todos os colegas que conhecem o seu trabalho, eu quero deixar isso bem claro nesse nosso início de conversa, até porque hoje o Edivaldo é um jornalista polêmico, vem fazendo uma série de denúncias importantes no estado de Mato Grosso do Sul, e assim, todos foram unânimes em dizer serem fãs, admiradores do seu trabalho, confiarem na qualidade do produto que você produz, confiam nas notícias que você produz e publica no seu blog. E são notícias... notícia é tudo aquilo que você produz e coloca lá, e não aquilo que as pessoas querem que você faça. Você tem feito isso com maestria. Nós vamos falar sobre conteúdos polêmicos depois. Porque agora, Lucas Namédio, e o Lucas é o nosso equilíbrio aqui nessa bancada. Equilíbrio. Né? Você já é veterano, o Lucas é o camarada assim, que está iniciando essa caminhada no jornalismo, não levou as pancadas que nós já levamos, né, Isso, Edivaldo? muitas. Mas com certeza também tem perguntas interessantes a fazer, Não. e a gente aprende com ele diariamente aqui também. Um prazer estar recebendo o Edivaldo aqui, realmente. Também já ouvi falar muito bem dele, acompanho o blog O Jacaré. E uma coisa que eu achei interessante que ele estava falando da ficção é que o desafio penso ser duplo, né, Edivaldo? Porque o desafio em si de escrever um livro, poxa, você tem que pensar, imaginar na história, enredo, tudo se encaixando, e o desafio de superar a surpresa da realidade, né? Porque hoje em dia são tantas coisas que acontecem, principalmente nesse meio político, em delação e tal, que até as pessoas conseguem se confundir se é verdade ou não, pensando que você baseou em alguma coisa. É porque a realidade está as coisas estão tão fora do eixo que a gente, quando vai escrever um livro de ficção, até tem que se superar para conseguir passar aquilo que está sendo acontecendo de verdade. Um negócio. Eu escrevi o livro, eu estava falando de 2016, para colocar o seguinte: o personagem principal do livro, que é a Beatriz, ela deixa o celular no nome da empregada e deixa com a empregada para ninguém pegar o celular. E quando escrevi isso, eu não tinha a menor ideia que alguém ia imitar essa ficção, que foi o Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, tinha o celular dele no nome da empregada doméstica, a dona Neuma, né? Eu falei, gente do céu. Eu até comentei com meus amigos na época, né? Falei, gente, olha só, a empregada do Sérgio Cabral é igual a empregada do meu livro. Tem político querendo que vocês... talvez um voo do Tuiuiu 2 aí, você pode já escrever algumas coisas intencionais, porque pode ser que aconteça. Mas, Edivaldo, a gente tem celular em nome de laranja, a gente tem carro, né? A gente sabe que tem casa, fazenda, avião, tem tanta coisa que os políticos hoje em dia utilizam de vizinho, de parceiro, de amigo, que o seu livro, na verdade, ele retrata é um retrato fiel da sacanagem que os políticos passaram a fazer com o nosso país. Sempre fizeram, né? Só que de primeiro, por exemplo, eu estou há 23 anos no jornalismo. Quando eu entrei no jornalismo, a gente não podia falar mal de ninguém. Você lembra disso, né? Sim. Você não podia falar mal do fulano, porque era amigo... Você não podia falar porque o governo patrocinava o jornal. Você não podia falar do secretário porque era amigo do teu chefe de redação. Você não podia falar do Beltrano porque era amigo do editor. Você não podia falar porque o repórter tal... Mas não mudou muito não, Edivaldo. Não mudou muito não. Os colegas jornalistas que ouvem a gente e o próprio ouvinte hoje, o bom é que hoje a informação ela está mais... A possibilidade de levar a informação hoje facilitou. Por exemplo, você hoje tem voz própria, né? Claro. E as pessoas têm voz própria. Todo mundo fica sabendo hoje... Vai lá e colocar o seguinte, o que mudou, por exemplo, de primeiro, o Ministério Público nem investigava. Todas as denúncias chegavam no Ministério Público eram arquivadas. A polícia não investigava ninguém. Se você chegava alguém na polícia, é perigoso você ser preso e não coisa. Agora, por exemplo, a polícia investiga, o Ministério Público denuncia. Aí tinha, por exemplo, no primeiro mandato do André como prefeito, foram várias denúncias feitas para a justiça, nem o juiz de primeira instância aceitava. Agora, por exemplo, ele está tendo... mais sorte na segunda instância, mas na primeira... mas imaginar que ele até foi preso já, inclusive. Foi até preso, por um juiz mandou prender, entendeu? Ficou 24 horas, mas, pô, foi preso. Quem que é o André Pitinari? É um mito aqui da política do Mato Grosso do Sul. É um cara que fez grandes coisas por Campo Grande. E se você levar isso para a esfera nacional, você tem um ex-presidente que também está enfrentando a mesma situação. Então, umas mudanças positivas, né? É uma mudança positiva. Acho que talvez tenha exageros, não vou discutir o mérito disso. Sim, claro. Mas assim, são coisas que nunca antes na história desse país, né? Nunca antes na história desse país. Frase marcante, né? Edivaldo, mas assim, para além do livro, voltando até um pouquinho, você trabalhou, não sempre, mas você falou que veio de uma campanha, né? Tirou um ano sabático e resolveu criar o blog. Você chegou a ficar indeciso entre tentar voltar para o mercado, trabalhar para uma empresa, ter um patrão e ficar com o seu blog só, ou não? Você já desde o início tinha intenção de ter o blog? Bom, meu blog tem alguns culpados, né? Porque quando eu saí do Campo Grande News, eu não saí para criar um blog.
E tem vários amigos jornalistas que foram me aconselhando, são testemunhas disso, o quanto eu resisti. Quem que ia ler Falei, gente, por que um blog? Quem que vai ler o que eu escrevo, né? Eu sempre tinha essa noção. Porque tem que ter uma força pessoal, né? Tem que ter um nome estabelecido. Para ter um blog, eu acho, né? Acho que precisa. É que todo mundo fala jornalismo investigativo, né? Eu acho tão forte isso. Eu apenas faço jornalismo. A diferença é que eu publico algumas coisas que os jornais daqui não publicam. Só. Mas voltando à questão da ideia. Daí você... Então, aí uns amigos foram me incentivando. Por exemplo, eu saí do Campo Grande News em dezembro, aí até abril não tinha ideia de nada. Aí a minha irmã mandava mensagem, mas pro meu irmão, por que você não abre um blog? Eu falei, meu irmão, quem que vai ler? Aí tinha um amigo meu, né, o Kleber Gélio, saiu do Media Max, ele é fotógrafo. Ele sempre falava, ele que foi um dos caras que acabou me incentivando, ele acabou me convencendo que tinha que fazer, que tinha espaço, que não sei o quê. E o Denis, não sei se eu posso entregar todo mundo, mas entregando aqui. Nossa, eles acabaram me convencendo. Depois você se resolve com eles lá, né? Não, eu tô ferrado. Aí, no início, quando eu comecei, se você for pegar o blog nos primeiros 2 meses, não tinha uma linha definida, né? Foi definido com o tempo. É um aprendizado também, né? Vamos falar agora, Edivaldo, de uns assuntos que são interessantes. A gente que acessa o teu blog, a gente percebe que você é bastante eclético. Dá espaço para... Fala do vereador, fala do prefeito, fala do deputado estadual, do deputado federal, do senador, do governador, do presidente, dos secretários, enfim. Você busca ali no seu blog colocar os problemas que envolvem toda a sociedade, o poder como um todo. Mas não é só isso, você fala também de política. A gente está vivendo um ano de eleições. 2018 é um ano de eleições. E você também fala de pesquisas. Não que você faça pesquisa, mas a gente acompanhou no último mês algumas pesquisas, nos últimos meses algumas pesquisas sendo divulgadas, algumas pesquisas contestadas, outras polêmicas, mas enfim, nós aqui da CBN também não fazemos pesquisa, a gente confia nas pesquisas que são divulgadas, pega os números, coloca, enfim. Essas pesquisas, e a gente tem recebido aqui colegas, e quando a gente fala disso, a gente busca também colocar em debate os números dessas pesquisas, os que estão liderando, os que estão brigando pelo 2º, 3º e 4º lugar. Recentemente, o Correio do Estado, ontem, publicou a pesquisa, anteontem, sobre o governo do Estado e coloca nesses números o doutor Odilon mais uma vez à frente e se estapeando em 2º lugar, Putinelli e Azambuja e o Humberto Amaduti lá em 4º lugar. Como é que você, como jornalista, que conversa com tanta gente, que batalha também no dia a dia, como é que você avalia esse cenário? Nós temos um fator novo no Mato Grosso do Sul, isso ninguém questiona mais, que é o doutor Odilon. Contestado por uns, mas defendido por muitos também. Ninguém está em primeiro lugar numa pesquisa se não estiver, de fato, em primeiro lugar. Hoje conversamos aqui com o doutor Loés, e ele concorda que os números estão corretos. Realmente, ele inclusive pontua que o doutor Odilon pode ser realmente o adversário, segundo ele, de André Putinelli no 2º turno. O Mato Grosso do Sul pode viver uma eleição diferente? Já está vivendo? Qual a avaliação que o jornalista Edivaldo faz? Então, quando você faz uma análise de pesquisa, geralmente fica aquela história que tem muita gente que põe o coração na ponta da análise, né? Quando você está de fora, igual eu, me encontro de fora, sem coisa, eu acho que dá para você analisar o cenário com... As pesquisas, nesse momento, qual que é a importância da pesquisa? É captar aliado. Por exemplo, o Odilon... É um jogo, né? Hã? É um jogo, né? É o jogo. Por exemplo, quando você vê, por exemplo, o Correio do Estado, na pesquisa do IPEMS, ele é bem favorável ao André. Né? Ele se esforça para colocar o André no páreo. Empatado com a Azambuja. Empatado com a Azambuja. Mas a questão... Por exemplo, se você for ver o questionário do IPEMS, ele coloca assim... Uma pesquisa, para você analisar o cenário, você precisa analisar, pelo menos eu gosto de analisar pesquisa. Faz tempo que eu analiso, põe no Facebook, me arrisco quem vai ganhar. Né? Eu lembro que quando o Haddad foi candidato a prefeito de São Paulo, eu estava lá atrás. Eu falei, o Haddad vai ser prefeito de São Paulo. Aí um monte de gente foi lá, me detonou, tal. É petista, não sei o quê, papapá. Não, ganhou. Acertou. Ganhou. A Haddad perdeu, eu também comentei com os amigos meus que ele ia perder e perdeu. Então fala para nós aí, Mato Grosso do Sul, quem é que pode ganhar essa eleição? Vamos analisar a pesquisa primeiro. Vamos. Por exemplo, a do IPEMS. A do IPEMS, por exemplo, para você analisar, ela teria que divulgar, mesmo ela sendo meio tendenciosa para o André, ela poderia ter divulgado, por exemplo, porque no 2º turno ele não pergunta assim, por exemplo, qual que é o ideal? Todo mundo sabe que o Odilon lidera a pesquisa. Então, é o Odilon fazer uma simulação do 2º turno. Odilon e André, Odilon e Reinaldo, Odilon e Amaduti. Aí depois faz o 2º, Reinaldo, que é o governador, isso. Reinaldo e André, Reinaldo e Amaduti, e Amaduti e André. Isso. Só que o Correio faz parte da premissa que o André é o favorito.
Qual que é a simulação segundo turno que eles fazem? André e o fulano, André e o Beltrano, André e o Cicrano. Quando, na verdade, era para se fazer do Odilon. Tem que fazer do Odilon. É aí você vê que o questionário, o pesquisador ele induz o leitor. No caso do Senado, por exemplo, ele usa o apelido só do Moca. Os outros ele cita pelo nome completo. Nelsinho Trade, o Zeca do PT cita pelo nome, pelo apelido. Zeca do PT, Moca, não é Valdemir Moca. O Chico Maia, por exemplo, não é Chico Maia, é Francisco Maia. Isso faz diferença para o leitor. Né? Mas vamos falar do governo primeiro. Odilon lidera a pesquisa na capital e no interior. O Odilon, se você ver, ele não está fazendo propaganda na TV todo dia, igual o Reinaldo está fazendo, por ser o governador do estado. Ele tem que fazendo defender pesquisa na TV, na internet, no rádio, no site, tem apoio tudo dos jornais, tudo, todo dia, todo mundo divulga. Jornal impresso. Não está errado, não estou dizendo que está errado. Estou dizendo assim, Está usando a máquina, né? Está usando a máquina. E está com 25 só, está atrás. E não é só estar com 25. O Reinaldo Azambuja, apesar de toda essa estrutura, está empatado com o mesmo governador André, em segundo lugar. Teve problemas. Aí, em segundo lugar. Então a gente percebe que nessa balança aí, apesar de todo o esforço, parece que o Reinaldo Azambuja não está conseguindo crescer. Superar. E o André também atingiu um limite, 25%. Quando a gente fala que o Reinaldo Azambuja não está conseguindo crescer, é em relação a chegar no Odilon. Ele teve com 5% em alguma pesquisa aí, 9% na outra, agora aparece com 25%. Essa pesquisa tudo bem, cresceu. É polêmica, né? Do Vox Pop, o Reinaldo com 9% em Campo Grande. Isso, 9% em Campo Grande. Em Campo Grande. Porque nessa pesquisa tinha Nelson Trade, tinha Ayashi, né? Ayashi também. Eram nomes colocou que Deus poderiam... de todo mundo na pesquisa. Por isso que pesquisa... E o Correio já tirou Deus de todo mundo, né? Isso, limitou a 4. 3, 4, isso. Sendo que parece que tem, por exemplo, o candidato PSTU, né? Você avalia que atingiu um teto o Azambuja e o Putinelli? Não, eu acho que... Eles vão brigar para enfrentar o Odilon, ele é um cara que tem uma avenida para crescer. Porque tem muita gente que tem aquele boato com o governo e o pessoal do André espalha que o Odilon não vai ser candidato, de que o Odilon vai retirar a candidatura. Não, isso já está superado. Não está. Nos bastidores ainda todo mundo... Mas o doutor Odilon deixou isso bem claro. Ele é candidato ao governo. Não, mas eu estou falando para a população, para o eleitorado. Por exemplo, você tem 100% do eleitorado. Tem muita gente que acha que o Odilon não vai ser candidato. Ele vai lá para o nulo. Tanto que se você for pegar a pesquisa de outubro... O Odilon foi o único que cresceu. O André estava em 25, o Reinaldo estava em 23, continua. Cresceu muito pouco, né? O André estacionou praticamente. O André caiu com a prisão dele em novembro e voltou, recuperou o espaço dele. Mas ele não... Por exemplo, quando você chegar à campanha eleitoral, vamos fazer a minha previsão. O Odilon, ele vai ter a chance dele de... A partir de 15 de agosto. 15 de agosto. Aí ele vai ter a chance dele de se tornar... Aí todo mundo vai acabar aquela dúvida. O Odilon é candidato ou não é? Bom, agora eu tenho que decidir meu voto. Né? Isso, todo mundo vai ter que se dizer. Aí o Odilon está lá na TV, vai propagar os 20 anos de carreira dele. Ele tem um filme que foi inspirado nele, um filme nacional de sucesso. Uma carreira, né? Ele foi o diretor da Globo lá, que eu esqueci o nome. E uma história de vida que me parece bonita, o pouco que eu conheço, me parece ser uma história que pode encantar o eleitor, inclusive. Exatamente, que ninguém sabe disso. Né? E o André e o Reinaldo vão ter o ônus de enfrentar as denúncias, que com certeza os adversários vão usar isso contra eles, né? E isso vai ter o desgaste. Porque, por exemplo, hoje, mesmo o André com tudo isso, os jornais não ficam rebatendo. Se você pega as notícias contra o André, o André não sai no título. Isso faz diferença. Então, o André acaba sendo no título mais da questão de projeção do PMDB, do Marum defendendo ele. E é impressionante o quanto, Lucas e Edivaldo, o quanto a gente usa um termo de couro grosso, o quanto o André tem um couro grosso, que apesar de tudo ele está ali disputando com o governador. Mas uma outra questão que colocam também, num outro aspecto, e já foi colocado em várias oportunidades, a dificuldade que talvez o Odilon tem de articulação política. Poxa, o PDT perdeu o deputado, o cara está na frente nas pesquisas, como é que você vê isso? É um fenômeno o Odilon, eu acho que o grande desafio dele é mostrar que ele não vai repetir o Bernal, né? Porque o Bernal acabou se isolando aqui em Campo Grande, mas só que o Bernal, por exemplo, ele tem essa preocupação, parece, né? E eu acho que durante a campanha que ele vai mostrar isso, se ele tem essa preocupação ou não. Mas o grande desafio do Odilon mesmo é essa questão por exemplo, o fato dele se aliar com o Podemos, né? De restringir, por exemplo, qualquer candidato, porque, por exemplo, se o André se alia com o Nelsinho, por exemplo, não pesa. O André está envolvido, o Nelsinho também, tá, não sei o que, tá de boa. Mas se o Odilon se envolver com o Nelsinho, já vai desgastar a imagem dele. Porque ele está falando que não vai se aliar a ninguém.
E na seara política de hoje, que todo mundo é suspeito, é um negócio muito complicado, né? Esse discurso do Odilon, inclusive, foi um discurso, na minha avaliação, que pesou bastante. Eu acho que ele vai enfrentar dificuldade por causa disso, porque não tem ninguém limpo, né? Nesse meio, muito difícil, Edivaldo, alguém que esteja realmente... Às vezes até limpa, dentro né? do próprio a sociedade partido, vai ser chamada na eleição para decidir o seguinte: eu quero mudar ou quero continuar como está? Eu quero ser conivente com a corrupção, eu quero investir em alguém novo para me fazer diferente, pelo menos para me mostrar que eu vou fazer diferente. Isso que vai pesar na... E a gente percebe que isso, inclusive, vai ser a tônica da batalha aqui no Mato Grosso do Sul e no Brasil. E é sobre isso que daqui a pouquinho a gente volta a falar, porque agora está chegando o repórter CBN, é hora da gente atualizar o ouvinte sobre tudo que aconteceu no Brasil e no mundo na última meia hora. E nós voltamos logo na sequência a conversar com o Edivaldo Bittencourt, jornalista aqui no Papo de Redação. Papo de Redação. Repórter CBN. Oferecimento Cooperativa de Crédito Uniprime. Sólida na atuação, Prime no relacionamento. Quarta-feira, 25 de abril de 2018. Um esquema de fraudes em processos de progressão de regime de presos é alvo de uma operação em Mato Grosso. A Polícia Civil cumpre 3 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão. Entre os principais alvos da ação está Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido como Marcelo VIP. Considerado um dos maiores golpistas do país, o criminoso inspirou um livro que virou o filme Vips, Histórias Reais de um Mentiroso. Ele já foi detido. O secretário municipal de Cultura de São Paulo, André Sturm, revelou à CBN que o grande nome da virada cultural deste ano será Caetano Veloso. O cachê dele é um dos 3 que vão extrapolar o teto de R$80 mil. Também participarão do evento Paralamas do Sucesso, J Quest, Beth Carvalho e Elza Soares, entre outros artistas. Sturm também afirmou que a gestão municipal vai desembolsar R$13 milhões para bancar a festa. O valor é o mesmo do ano passado. A virada cultural está marcada para os dias 19 e 20 de maio na capital. 23 pessoas foram indiciadas por desvio de dinheiro de cursos à distância da Universidade Federal de Santa Catarina. O esquema foi investigado pela operação da Polícia Federal Ouvidos Moucos. Entre os crimes apontados pelo inquérito estão lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica. De 2006 a 2017 foram repassados R$80 milhões para o programa, que oferece 11 cursos de graduação e 7 de especialização. Parentes de professores e até um motorista foram beneficiados pela fraude. Durante a ação, o reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo chegou a ser preso e liberado. Ele cometeu suicídio num shopping de Florianópolis pouco depois. A Bolsa de Valores de São Paulo cai 0,93% com 84.671 pontos. O dólar comercial está em alta de 0,91%, negociado a R$ 3,500. O euro vale R$ 4,266, elevação de 0,35%. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN, Central Brasileira de Notícias. Papo de Redação. Apresentação: Otávio Neto. A gente continua com o nosso Papo de Redação, recebendo hoje aqui nos estúdios da CBN o jornalista Edivaldo Bittencourt, do blog O Jacaré. Edivaldo, a gente continuando aqui fazendo essa avaliação de possibilidade de quem é que vai ser o nosso próximo governador. E você no blog, a gente que acompanha o seu blog, a gente vê que você tem feito algumas denúncias, algumas reportagens esclarecedoras, reportagens fortes, reportagens que traz detalhes, traz depoimentos, traz denúncias, coisas que a gente vê no dia a dia aí. E muitas dessas reportagens envolvem aqueles poderosos que a gente falou no início desse bate-papo aqui.
E você tem denunciado e feito algumas mostras ali que incomodou o governo do Estado, principalmente. Como é que é enfrentar o poder e mostrar a verdade que ninguém quase mostra e você acaba assim entrando no olho do furacão? Não é fácil, né? Não, não é. E acrescento só nessa pergunta. Claro. E sozinho, né? Porque todos nós, jornalistas aqui de empresas, temos uma instituição por trás, tal, e você vai nessa meio que sozinho. Isso é mais uma coisa a se pensar, né? Não, exatamente. Porque, por exemplo, quando outros colegas, por exemplo, quando o Lucimar Couto, do Campo Grande do Sul, foi atacado pelo cara lá de uma empresa, Sim, acusado de corrupção, eu dei apoio pelo Jacaré, coloquei matéria, fiz matéria. Quando um colega de um outro jornal ele também foi, eu citei o Nélio Brandão, citei matéria, né? Para você ter uma ideia, eu enfrento 16 ações do governador, nenhum jornal deu espaço, pelo menos para fazer uma notinha, uma coisa. Aí você vê a questão de que você não tem apoio. Mas eu não vou deixar de dar apoio para meus colegas só porque eles não retribuíram. Edivaldo, Porque, você por falou exemplo, um número aí agora. E eu acompanhei, a gente acompanha no seu blog, o que, por exemplo, a TV Globo mostra. Você está dizendo que o governador do estado, Reinaldo Azambuja, entrou com 16 processos contra você. Exatamente. Mas a pergunta que eu faço é, esse assunto ganhou repercussão em toda a mídia. O governo também processou os outros órgãos de imprensa ou só você? Não, só processou o Jacaré. Como é que você avalia isso? Uma perseguição pessoal? Medo de você? Porque ninguém entra com 16 ações se o seu trabalho fosse pífio, se o seu trabalho fosse insignificante, penso eu. E se você pegar as ações do governador, ele tenta dizer que eu digo coisas que eu não digo. Por exemplo, eu nunca falo... Eu sempre cito o Reinaldo Azambuja investigado pela Polícia Federal. O que todos nós fazemos. Na verdade, isso. Ele foi acusado, né, pela questão da JBS, de receber propina de 38,4 milhões. Eu falo isso, ele é acusado Mas o Brasil pela inteiro JBS. sabe disso. Então, exatamente. Aí o que eu digo? O governador, o Reinaldo, ele assumiu, quando ele foi candidato em 2014, ele tinha um discurso agressivo contra a corrupção. Ele falava que ele ia ganhar da facção criminosa que ele chamava o pessoal do PT. O senador Delcídio, na época, todo mundo que assiste o eleitoral vai lembrar. O Reinaldo, a corrupção foi um dos temas que o Reinaldo mais combateu. A única coisa que eu faço no meu blog, que eu cito, que todo mundo cita, eu lembro disso. Ele falou que ia valorizar os servidores e deu reajuste de 3%. E duzentão? Duzentão também. Por exemplo, ele tem aquela prática lá da eficiência tucana, né, de dos servidores serem avaliados e tal. Por exemplo, teve caso de pessoas que, acusados de pedofilia, receberam nota 10, porque é a pessoa que se autoavalia, e os servidores que trabalham no dia a dia lá foram orientados que eles não podiam dar 10 para eles mesmos. Quando eles viram o resultado no Diário Oficial, o cara que tem crime, que está encostado, recebeu 10 e eles receberam 8,5, 9 e pouco. Entendeu? A gente sabe que... Mas a avaliação é essa. A gente sabe, Lucas, que historicamente, quando um político vê, não é só o governador, no seu caso específico aqui, em que o governador está fazendo isso com você, mas a gente sabe que muitos políticos, quando tem medo do que o jornalista está divulgando, está produzindo conteúdo e tal, a ferramenta que eles utilizam é isso, colocar vários processos, porque vai te implicar no advogado, em gasto, em dor de cabeça, e a gente assim, eu como jornalista vejo isso como uma perseguição. É a minha visão, Otávio Neto, acredito que seja um pouco de covardia. Não custa o cara pegar uma nota ou te ligar e falar, Edivaldo, publica essa nota aqui porque essa informação não procede. O cara meter 16 processos e detalhe, não vai dar em nada, porque a grande maioria não dá em nada. Mas a dor de cabeça que dá para a gente, para nós profissionais, isso assusta, isso amedronta, isso é ruim para a sociedade. Porque no momento em que um político tenta calar a imprensa, ele cala toda uma sociedade, Edivaldo. Cara, principalmente que hoje o meu espaço é um dos poucos que faz crítica à atual administração. Ele não faz crítica para tirar o Reinaldo do poder, nada. Ele faz crítica para o governador ter um parâmetro e evoluir administrativamente, porque você, como jornalista, não tem pretensão de derrubar ninguém. Você, jornalista, tem que ter apenas construção de criticar porque a pessoa melhore. Você não tem que criticar o negócio simplesmente no sentido de que você não é Deus, né? Você não tem... Primeiro, que eu sempre falo que o governador é acusado, e um dia, quando tiver resultado final, né, vou colocar. Se ele for absolvido, foi absolvido. Se for condenado, foi condenado. Não vou... Por exemplo... O blog, por ser mais personificado, né? O blog leva a sua marca, do Edivaldo Bittencourt. Você acha que quem lê e quem
tanto quem é a favor ou quem é contra aquela notícia que está ali, consegue levar em conta isso? Ou ele acha que... Porque, por exemplo, quando nós lemos uma notícia de um veículo de comunicação, a gente meio que pensa que a ideia que a notícia tem uma certa isenção, porque ela é feita por várias pessoas. Tem ali o dono do jornal, claro que tem os interesses. Mas o blog é seu. Você acha que as pessoas conseguem separar isso e levar em conta, não, ele está falando isso realmente para o governador ter um parâmetro ou não? Na minha concepção, ele tem lado e já lê você como alguém que está dando aquela notícia com a intenção por trás? Que, por exemplo, o que as pessoas veem é que elas procuram... acho que é a questão da sociedade. A política brasileira, ela é um reflexo da nossa sociedade, que nós vivemos hoje. Por exemplo, a partir do momento, você vê aqui em Campo Grande, você faz uma crítica para o Marquinhos, acabou de começar o mandato. Você faz uma crítica para o Marquinhos, os seguidores do Marquinhos já do lado pessoal. Ninguém do Marquinhos tenta ver aquilo como um ponto de partida para melhorar a administração dele. Isso é ruim. Você, Edivaldo, você é candidato a algum cargo? Não, né? Eu quero saber o seguinte, voltando nessa questão de governo, qual é a sua avaliação, já que você tem feito várias matérias, tem feito várias... Qual a sua avaliação desse atual governo de Reinaldo Azambuja? O Reinaldo Azambuja é aquele governador que prometeu eficiência, práticas modernas de administração, valorização dos servidores e melhorar do serviço público. Ele não cumpriu isso. Porque, por exemplo, se você pega o Diário Oficial, o balanço do Estado, que o próprio governador fez, ele fechou ano passado com um déficit de 1 bilhão e 800 milhões. Qualquer governo quebrou o Estado. Quando ele assumiu o Estado, não estava nesse déficit. Isso porque o Reinaldo ele teve ajuda. No primeiro ano teve a questão dos depósitos judiciais, que foi liberado para o governo, 1 bilhão e 700 milhões. O Antônio João falou disso aqui na entrevista. Teve a questão da dívida, que teve desconto por 6 meses, ele não recolheu. Ou seja, ele teve a ajuda do governo e ele não soube aproveitar. Ele contratou o Movimento Brasil Competitivo por 2 milhões e 400 para melhorar a eficiência administrativa, e isso não teve resultado na prática. O Reinaldo fala que é crise, mas a crise vai gerar um déficit de 1 bilhão e 800 milhões. É muito. É metade do orçamento de Campo Grande. Isso, se você for ser rude, você pela primeira vez na minha vida falar o que eu acho, é incompetência. Não tem outro jeito. Entendeu? Porque, por exemplo, com essa incompetência dele, por exemplo, sofre a segurança, sofre a saúde. Por exemplo, o Hospital do Trauma foi inaugurado no início de abril. Uhum. Não está funcionando. E não vai funcionar tão cedo. Por que o Hospital do Trauma pode não funcionar tão cedo? Porque ele precisa de 10 milhões por mês para funcionar. Quem que vai pagar? Porque esses 10 milhões vai fazer diferença para Campo Grande. Edivaldo, eu não posso deixar de perguntar para você, até porque todo mundo que vem aqui a gente pergunta. Aquário do Pantanal, por que ele não terminou? Pois é, o Aquário do Pantanal, primeiro, eu sempre achei é dinheiro nosso, tá? Uma dinheiro dinheiro seu. Então, eu sempre achei uma imbecilidade o André fazer o Aquário, porque, por exemplo, sabe qual que é o grande problema do governante? Ele tem as ideias mirabolantes, vai lá no cofre público e não consulta a sociedade. A gente tem que mudar isso. O governador, o prefeito, ele tem que encampar projetos da sociedade, tipo projeto de Estado. Quem assume lá, ele vai ter que ver. E o Aquário tinha que ser melhor debatido. Mas o André não debateu com ninguém. Eu lembro quando era jornalista, na época, quando o André anunciou o Aquário, ele sempre falava pra gente assim, tem uma obra emblemática para Campo Grande que vai ser uma surpresa. E ficou nessa que eram 5 obras emblemáticas. Eram 1.200 casas em Corumbau, o Parque dos Ervais em Ponta Porã, o Perimetral Norte em Dourados, o contorno ferroviário em Três Lagoas e o Aquário do Pantanal em Campo Grande foi o último que ele anunciou. Ele anunciou como surpresa, mas tinha que ser debatido. E a partir do momento que ele começou, que investiu 200 milhões, o Reinaldo, quando ele foi candidato, eu estava no Campo Grande News, eu pedi para pode perguntar, o senhor vai cumprir o Aquário? Vai concluir o Aquário? Vou concluir o Aquário. O Reinaldo Azambuja disse. Isso. Ele falava que tinha outras prioridades, tal, mas que ele preferia fazer hospital, fazer não sei o quê, mas que ele ia concluir o Aquário. E nada, né? Então, porque o Aquário, quanto mais demora, mais dinheiro público você joga fora. Por exemplo, quando o Reinaldo assumiu, mas ele segundo a estimativa do governador André Puccinelli, faltava 34 milhões para concluir o Aquário, e os deputados estaduais tinham aprovado essa reserva. Tem 24 deputados na Assembleia. O governador assumiu, não concluiu o Aquário, nenhum deputado se manifestou. Ou seja, isso é a falência do sistema que nós temos com o legislativo que faz de conta que fiscaliza. É a política da camaradagem, né? Isso. E agora o governador estima que se fosse fazer tudo que o André ia fazer, ia custar 70 e poucos milhões para concluir o Aquário. Ele vai gastar os 39. É aqueles números que a gente nunca sabe se estão certos ou não. Também, mas né? o que ele fala é que boa parte das obras ele não vai fazer. Vai concluir o Aquário para dizer que concluiu, né?
Mas ele quer fazer sem licitação. 39 milhões é muito dinheiro para você fazer sem licitação, sem escolher empresa nenhuma. Edivaldo, na volta nós vamos falar sobre uma questão. Eu tenho curiosidade, afinal de contas, Wesley e Joesley Batista mentiram quando acusaram o Reinaldo Azambuja? Vamos falar sobre esse assunto logo depois do nosso intervalo. A gente continua com o nosso papo de redação com o nosso convidado de hoje, Edivaldo Bittencourt, do blog O Jacaré. Edivaldo, nós estamos começando, start inicial, os primeiros passos de uma pré-campanha para o governo, para o Senado, deputado, muita gente já buscando apoio daqui e dali. Você, se tivesse que dar um pitaco nas eleições, quem é que vai para o segundo turno com o doutor Odilon, já que as pesquisas indicam isso? O doutor Odilon iria mesmo para o segundo turno ou você acha que pode mudar no meio do caminho? Não, eu acho que o Odilon está no segundo turno pelas pesquisas, né? Porque Sim. eu não sou divino nem vidente, eu apenas olho o número e falo. Eu acho que o Odilon tem perspectiva de crescer mais. Ele corre o risco de ganhar no primeiro turno. Existe. Você acredita nisso? Existe uma possibilidade. Não estou dizendo que ele vai ganhar. Tá. E sobre quem vai ganhar, eu acho que vai depender muito de como for, né? Porque, por exemplo, atualmente a Polícia Federal tem mais batido e a perspectiva é bater mais no André, né? E o Reinaldo tem a máquina. Eu acho que o Reinaldo tem mais chance de estar no segundo turno do que o André, porque os processos contra o Reinaldo correm no STJ, são 2 processos em segredo de justiça. Então, e geralmente, em segredo de justiça, a maioria dos jornais aqui nem dá. Uma pergunta, nesse período de eleição, as acusações vão surgir com mais facilidade. Vários lados, não estou dizendo que os próprios candidatos vão fomentar denúncias, mas elas podem surgir pelos interesses diversos aí. Como você pretende atuar aí nesse ano, que é bem complicado, porque a sociedade se apoia um pouco na gente também, né? Ela quer entender melhor aquilo que está acontecendo, se aquilo que está sendo falado tem fundamento. Então, assim, na sua concepção, como tanto você pretende agir e como você acha que a imprensa, como um todo, nós colegas, né, podemos aí e devemos, né, ou podemos, como devemos e como você acha que será a nossa atuação nesse ano, que é importantíssimo realmente? Acho que o ideal seria, por exemplo, você agir em cima do que tiver de processo, por exemplo. Se o Ministério Público apresentar novas denúncias, se a Polícia Federal realizar novas operações, você faz. E você tem que lembrar do que já foi feito e publicado. É importante você lembrar o leitor o que aconteceu, né? E realmente eu acho que para nós jornalistas vai ser quase um milagre fazer um serviço perfeito nessa eleição, porque o que deve surgir de denúncia e de gente, como a gente sabe que tem muito... A política brasileira está podre, né? Está suja. E é muito difícil, no meio de tanta sujeira, você identificar quem está um pouquinho mais limpinho. Esse trabalho seu polêmico já te rendeu alguma ameaça, Edivaldo? Não rendeu. Tá bom. Mas a gente quer deixar bem claro assim, que toda a imprensa, apesar dos colegas também, a gente tem vários colegas jornalistas que trabalham e a gente sabe que, por mais interesse financeiro que tenhamos ou que as empresas tenham, a gente sempre quer deixar bem claro para você que a classe, os jornalistas têm uma importância muito grande nesse país. E as pesquisas mostram que, além da Polícia Federal, Edivaldo, a instituição de maior credibilidade nesse país é a imprensa. Sim. E a gente representa isso. Representa. Então, por isso que eu te falei que o desafio nosso é saber quem... Né, vai ser muito difícil separar o joio do trigo. Acho que é uma missão quase impossível no atual campeonato. Eleições nacionais. Edivaldo Bittencourt, Lula preso, Aécio quase preso. Infelizmente, por mim, eu já estaria preso lá também, até porque a gente quer um país melhor. E para querer um país melhor, você tem que pegar todo mundo que tem envolvimento em corrupção e ver todos eles ali dividindo cela, como está lá Eduardo Cunha, como está lá Palocci e vários outros. Essa situação toda no país, como é que você avalia esse cenário nacional? Eu acho assim que, apesar de se analisar no primeiro momento, parece ser triste, né? Todo político preso e tal. Tem muita gente que fala, né? É preferível votar na ditadura, que o idiota ninguém podia falar nada, por isso que a pessoa não sabia que tinha corrupção, porque todo mundo é proibido de falar, todo mundo é proibido de investigar, todo mundo é proibido não sei do quê. Então era um mundo da fantasia tipo Alice, né? Você tá lá porque ninguém fala. Por pior que seja hoje, você tem 16 processos de um governador que quer te calar, ou que pretende te calar assim, na ditadura você estava preso. Estava preso. Ou torturado, né? Desaparecido. Então, aí, por exemplo, a corrupção brasileira tem que ser combatida, né? Por exemplo, no caso do Brasil, ainda o judiciário está reagindo, está fazendo alguma coisa. Temos o Sérgio Moro lá em Curitiba, que, para o bem ou para o mal, está lá, né? Está fazendo. O Bretas no Rio, um juiz de Brasília, do Mato Grosso.
nosso país vizinho, o nosso estado vizinho aqui está passando por um limpa, né? Em Mato Grosso do Sul a gente tem Teve questão Tocantins, judiciária, Amazonas. por exemplo, tem escândalo aqui, está completando 5 anos e não tem ninguém preso, ninguém condenado. Você A pega o Lava Jato- Azeredo em Minas Gerais com 20 anos e o cara ainda pode escapar da Exatamente. cadeia. Nós estamos quase virando uma Minas, né? É, A gente não- vergonha. Em Curitiba, a Lava Jato, em 4 anos, condenou 160 pessoas. No Mato Grosso do Sul, em 5 anos, não condenou ninguém. Nossa justiça está um pouquinho lerda, Edivaldo, também. Acho que falta... Já estava lendo um A questão caso é julgar, da né? Justiça Federal, É uma consequência. um processo de 1988, Aqui no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante. Eles aprenderam, na época que a Polícia Federal combatia contrabando de café ainda, eles aprenderam um caminhão. E esses dias, agora início de abril, saiu a sentença que o caminhão tinha que ia ficar para o exército ser usado. 30 anos para decidir o futuro de um caminhão. Existe, Ué, cara. hoje saiu a notícia de que quase um senhor já assumiu o concurso da Polícia Civil depois de 14 anos de processo judicial, foi julgado e ele conseguiu. Aqui em Mato Grosso do Sul, assumiu A gente só cargo na espera Polícia que os Civil. processos que são movidos contra jornalistas não sejam tão rapidinhos, né, Edivaldo? Pois é. Como são 6 juízes, né, que no meu caso, então são todas as varas criminais do fórum, vou lá eu prestar continência, né? Então cada juiz vai ter uma decisão, né? Você tem que estar preparado para isso. Ontem você publicou uma nota sobre Delcídio do Amaral, que se filiou ao mesmo partido do jornalista Antônio João, diretor do Correio do Estado. Você acredita que Delcídio esteja pensando em ser candidato nessa eleição, Edivaldo? O Delcídio gostaria de ser candidato. Vou falar o que ele gostaria, não o que ele vai conseguir. Mas eu acho que dificilmente ele recupera os direitos políticos a tempo de ser candidato. Ele vai, com a sua filial ao PTC, né, Partido Trabalhista Cristão, ele dá mais uma sinalização de onde que ele está, com quem que ele está. Né? Não vai estar nem com o Odilon, nem com o Reinaldo. Está no grupo do Agora eu André. faço aquela pergunta que ontem eu fiz para o Lucas aqui, mas foi um debate meu interno com ele. Aonde Delcídio estiver, ou quem ele apoiar, ele pode ajudar ou ele pode atrapalhar na sua avaliação de jornalista? Eu acho que o Delcídio, hoje, ele mais atrapalha do que ajuda. E esse negócio de estar com o André, por exemplo, ele vai submergir, né? Se ele não conseguir os direitos políticos dele. Ele disse Mas que aí vai cuidar fica aquela história, fica uma carta na manga, né? Se conseguir os direitos políticos, ele volta com força volta. total. Agora, né? se não conseguir, Ele submerge, vai... Como para a Prefeitura de Campo Grande em 2016, o Delcídio tinha candidato, pediu voto para a turma dele, e muita gente não ficou sabendo quem que ele apoiou. Você vê o seu futuro profissional no blog? É uma coisa que você quer manter? Você vê assim, a sua carreira agora iniciando nessa atuação, nessa linha de trabalho de... Blogueiro, às vezes a gente fala blogueiro, né? A pessoa pensa em blogueiro de moda, vê um negócio meio pejorativo, mas assim, um jornalista que tem um blog, né? Eu gostaria, é um sonho meu continuar, mas só que a gente tem que ver que para você sobreviver, depende da sociedade onde você está, né? Se ela aceita o seu trabalho, se ela considera o seu trabalho positivo. Se ela apoia também, se ela né? apoia. Comercialmente, é preciso vender anúncio, precisa viver, Exatamente. precisa ganhar dinheiro. Então, isso é só com o tempo que a gente vai dizer. É um sonho meu, mas o meu sonho não depende só de mim, né? E isso, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente vai depender muito do que a gente está passando pela mudança hoje. É igual a eleição, por exemplo. Muita gente fala, mas a justiça vai demorar. Mas, infelizmente, hoje, o eleitor vai ter a oportunidade de dizer. Eu acho que o eleitor tem que analisar as provas, as denúncias, o que tem, a carreira de cada um, de todo mundo, e fazer na conta do lápis. Porque essa corrupção que a gente não faz questão de acobertar, essa corrupção que é acusada de pessoas que morrem no posto de saúde, de pessoas que morrem por falta de polícia, pelo aumento da violência, pela falta de obras, né? Eu acho que isso tem um custo para nós. A gente está na hora de a gente dizer, dá um basta nisso. A gente está pagando muito caro por ser conivente com a corrupção brasileira. Você confia no futuro desse Estado? Você prevê um Estado melhor, um país melhor? Como jornalista, como cidadão, como profissional? O que é que você espera dos próximos dias, dos próximos anos, Edivaldo? Eu acho que a gente está em construção, né? A gente vai ter altos e baixos. Eu acho que a tendência é melhorar, mas isso não quer dizer que essa melhora vai vir ano que vem. Por exemplo, o próximo governador que for eleito ou reeleito não vai garantir já a melhoria, mas a gente está evoluindo, está tendo... A sociedade tem um movimento na sociedade expressivo hoje que quer essa mudança. Eu acho que é muito complicado a gente falar que vai mudar. Esse milagre não existe. Por exemplo, tem gente que é contra a corrupção e vota em corrupto, defende corrupto, vai nas redes sociais, faz marchinha, faz não sei o quê.
Entendeu? Isso, o Brasil, ele só vai mudar se a sociedade brasileira mudar. Ela está mudando, mas essa mudança vai anos, talvez séculos. Entendeu? Não existe isso de você fazer um milagre. Porque, por exemplo, isso é uma construção. A pessoa fala, mas vamos matar todos os políticos. Não existe. Matar todos os políticos vai entrar outro com o mesmo vício. Até se eu puder a oportunidade de escrever no segundo livro, eu queria abordar isso. Se todo mundo for preso por corrupção, como que é? É fácil? Não é. Edivaldo, a gente ficou muito contente de receber você aqui. A gente quer, junto com você aqui, manifestar a nossa indignação em ver quando um governo manda 16 processos contra um profissional do jornalismo que faz seu trabalho, que faz as denúncias que são públicas. Você não criou nenhuma denúncia, eu tenho certeza, contra o governador Reinaldo Azambuja. Você fez o seu trabalho baseado nos autos. E quando a gente percebe que um governo, uma ação, duas, a gente até compreende, mas 16 ações contra um jornalista, isso não nos parece ser algo normal. Tem alguma coisa de errado nisso tudo. A gente quer manifestar aqui o desejo de que você tenha êxito em cada uma dessas ações, que você consiga provar a sua verdade e consiga mostrar a verdade, e que você consiga continuar desenvolvendo o seu trabalho. Eu tenho certeza que você, para nós, é uma referência importante e positiva, e que você consiga, com o Jacaré, começar a viver. Pessoal, você que tem anúncio aí de agência de publicidade, de empresários, vamos anunciar no Jacaré. Importante também. Obrigado. Eu queria te agradecer também a oportunidade, né, e dizer sobre os 16 processos. O apoio sempre é bom. E para o governador, mesmo, ele tem espaço aberto para rebater todas as matérias que for publicar. Assim como durante a campanha, eu até já tinha pedido para a assessoria do André que eu queria fazer o perfil dele, né? Por que ser candidato diante de tudo? Qual que é a resposta dele para tudo? Né? E espaço é aberto, é ponto de debate, né? Para falar a verdade. Não existe ali um tribunal para julgar nem para matar ninguém, né? Exatamente. Não é a verdade em ponto acabado e final, é para debater, para ser construído. Volte mais vezes à CBN. Obrigado, Edivaldo. Obrigado a vocês. Bom, você que acompanhou a gente, acabou de ouvir um bate-papo que a gente teve hoje aqui com o Edivaldo Bittencourt, jornalista, blogueiro do blog O Jacaré. Lucas Mamédio, terminamos. Obrigado, Edivaldo. Obrigado a você e aos ouvintes da Rádio CBN. Amanhã voltamos. Hoje participaram do programa Valdir Nunes, aqui no comando técnico, estagiário Luiz Vilela e Daiane Faquete, as reportagens de Vivian Krajewski, Jade Amorim, Éder Campos, Rony Cruz e Lucas Mamédio. A direção executiva da CBN é de Estevão Congro e a direção geral de Rosário Congro Neto. Apresentação, Otávio Neto. A apresentação é minha e do Lucas Mamédio. Amanhã, 8h30, nós estaremos aqui novamente trazendo informação, entrevistas, reportagens para você. E você já sabe, a cada 15 minutos continua a CBN trazendo informação para você. Mais detalhes, essa entrevista com o Edivaldo daqui a pouquinho vai estar disponível também no site jpnews.com.br, e você vai poder rever cada palavra, os pensamentos, as ideias desse bate-papo que nós tivemos com ele hoje aqui no Papo de Redação. A todos, uma ótima tarde.